Boa tarde, meu nome é Heber Civini e vamos conversar um pouco sobre a minha história e a minha vida profissional. Hoje eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, mas a minha vida começou bem antes, quando eu terminei o ensino médio. Meu primeiro curso começou sendo engenharia elétrica, que foi de minha opção e era o curso que eu aparentemente mais gostava. Cursei 4 anos do curso de engenharia elétrica, odiei o curso e fui um péssimo aluno. Nesse tempo, acabei escolhendo o curso de engenharia de materiais como substituto ao curso de engenharia elétrica e ingressei no curso de materiais no ano de 1999. Nessa época do ingresso, eu já havia modificado a minha forma de pensar e passei a ser um bom aluno durante o curso de materiais. Rapidamente eu consegui uma bolsa de iniciação científica na área de cerâmica e essa bolsa me permitiu estar próximo dos professores de cerâmica e conhecer o mundo das atividades de pesquisa da área de cerâmica. Nesse tempo, a nossa universidade, a Universidade Federal, na época da Paraíba, hoje Campina Grande, praticamente não tinha nenhum tipo de equipamento de caracterização. E aproveitando essa mesma oportunidade, nessa mesma época, vários equipamentos foram adquiridos pela universidade sob tutela do meu orientador. Eu, já aluno de iniciação científica, passei a voluntariamente trabalhar como operador dos equipamentos de caracterização. Então eu participei dos processos de compra, instalação e treinamento de todos os equipamentos. Na época eram poucos, eu posso citar difratômetro, fluorescência de raio-x e aparelho de granulometria, mas que eram novidades na nossa universidade. Esse trabalho de voluntário me transformou em operador de todos esses equipamentos e me fez aprender algo mais além das disciplinas da área de caracterização. Então eu trabalhei com os meus orientadores durante todo o tempo de graduação, auxiliando nas pesquisas de todos os alunos deles e trabalhando nos laboratórios como voluntário. Tá? Então isso me deu um conhecimento diferenciado sobre as técnicas de caracterização. Depois que eu terminei o curso de graduação, minha ideia era trabalhar em empresas. E eu quase fiquei no meu estágio. Tá? Eu fui estagiar na Celite, em Recife, e esse estágio me rendeu uma oferta de emprego. E quase eu assinei um contrato de trabalho com a Celite. E o que me fez desistir de trabalhar em empresa é o fato de que a empresa exige do funcionário, de todos os seus funcionários, uma dedicação muito mais do que no simples horário de trabalho. Então eu trabalharia provavelmente de domingo a domingo e isso não me daria tempo para outras atividades, não me daria tempo para especializações e algo mais que eu buscasse na minha vida profissional. Eu abri mão desse trabalho na empresa e segui para o mestrado. Tá? Então no ano de 2004 eu ingressei no mestrado, finalizando no ano de 2005 e no ano de 2006 eu ingressei no doutorado para finalizar no ano de 2009. É interessante contar que nem no mestrado nem no doutorado eu usei o tempo total. Tá? O meu orientador do mestrado, que foi o mesmo doutorado, me fez defender a dissertação de mestrado com 19 meses para que eu ingressasse no doutorado. E no doutorado ele me fez defender o doutorado com 39 meses. O curioso dessa história é que ele, com 36 meses, 3 anos, ele chegou para mim e disse: olha, você tem que defender isso porque no meio do ano, isso era mais ou menos abril, teremos um concurso na Universidade do Ceará e você vai ter que fazer o concurso. Bom, ainda faltava um ano para o meu doutorado terminar e obviamente eu não tinha terminado as atividades de pesquisa. E meu orientador me fez trabalhar sábado, domingo, feriado, de noite, algo parecido com a empresa para que eu pudesse terminar a tese. Defendida a tese com 39 meses, eu fui e fiz o concurso do Ceará que ele gostaria que eu fizesse. Fiz e obviamente tive sucesso. Nesse meio tempo, no final do doutorado, eu fiz um concurso também no Instituto Federal aqui de João Pessoa, na área de mecânica, para professor substituto. E eu passei também no concurso. Então eu era professor substituto e estava terminando meu doutorado e estudando para um concurso na área de cerâmica. Nesse intervalo ainda fiz um outro concurso para o mesmo Instituto Federal na área de mecânica,
agora não mais como professor substituto e como professor efetivo, e também passei. Então eu tinha que terminar a tese, eu tinha que dar aulas na área de tecnologia mecânica, que não era a área que eu estava habituado, e eu tinha que me preparar para fazer o concurso, tá? E eu consegui tempo e cabeça fria para estudar e ter sucesso nisso tudo. Depois de todo esse período, eu estava aprovado no concurso no Ceará, dando aulas em João Pessoa, e estava com um dilema: trabalho numa universidade do interior ou fico no Instituto Federal da capital. No Instituto Federal era professor da área de mecânica, na área de tecnóloga, não era professor de ensino superior e não tinha oportunidade de fazer pesquisa na área de cerâmica. E isso me levou a refletir bastante sobre morar no interior ou morar na capital. E no fim eu acabei optando por ficar na capital, trabalhando no Instituto Federal. E deixei o concurso que eu havia feito na Universidade do Ceará. O tempo passou e uma reviravolta me fez ser convidado para trabalhar na Universidade Federal da Paraíba, e com o concurso que eu havia feito no Ceará. E essa opção foi a que me trouxe à Universidade Federal da Paraíba. Então eu deixei o Instituto Federal e trabalho até hoje na Universidade Federal da Paraíba, e sou muito satisfeito nas minhas escolhas e no meu local de trabalho. Disso tudo, o que é que eu tiro para vocês? Dedicação, esforço, compromisso é o resultado disso tudo, é o sucesso, tá? Eu não passei nos concursos porque eu tive algum privilégio. Eu passei no concurso porque eu estudei o suficiente e sabia um pouco mais do que os outros candidatos. E onde eu aprendi esse um pouco mais? Me dedicando e trabalhando de voluntário e auxiliando os meus professores durante o período de graduação. Essa é a minha escola. Foi onde eu aprendi a montar, desmontar, conversar, discutir preço, ser treinado por em coisas que são novidade para a grande maioria das pessoas, e gastar meu tempo estudando essa coisa toda. Então isso foi um diferencial para mim. Na minha vida profissional, os desafios dentro da Universidade Federal foi deixar de ser aluno numa universidade onde eu tinha tudo e conhecia todos, para ser professor numa universidade onde eu não conhecia ninguém e o curso era novo, tá? Isso foi desafiador no início, porque você de repente se vê como professor tendo que lidar com seus alunos sem ter como oferecer boas condições de pesquisa e de estudo para os teus alunos. Bom, eu segui adiante, tá? Com o pouco que tínhamos e com o pouco que consegui ao longo desses anos, eu consegui fazer ótimos trabalhos e tive ótimos alunos, tá? Um exemplo de ótimo aluno que eu tive é a própria Camila, que gerencia esse site. Então a Camila foi minha aluna das disciplinas da graduação, ela fez o PIBIC, ela fez o TCC, ela fez o estágio, ela fez o mestrado. Em todas essas atividades, Camila foi sempre uma aluna exemplar, sempre presente, sempre disposta a aprender, sem ficar questionando ou duvidando do que a gente recomendava para ela. E eu perdi de uma maneira muito carinhosa Camila para Anselmo, e eu tenho orgulho de que ela tenha seguido esse caminho. E eu disse a ela na época: Camila, São Carlos vai te dar muito mais oportunidades do que João Pessoa. Pode seguir esse caminho que será melhor para você. E ela seguiu o caminho, caiu com o professor Anselmo. Eu me lembro do professor Anselmo quando eu era aluno e ia para os congressos brasileiros de cerâmica, e eu assistia às apresentações do professor Anselmo, e eu achava muito interessante o trabalho dele. Então eu tenho um orgulho enorme desse fato de Camila estar sob a orientação do professor Anselmo numa universidade grande, já tendo conseguido muitas coisas. Isso tudo se deve ao esforço dela. Então ela é um exemplo, o que eu vou aproveitar do exemplo dela para todos os alunos. O sucesso na vida profissional, seja você professor, profissional liberal, trabalhar em empresa, onde você escolher, depende do seu esforço. Simplesmente pagar as disciplinas da graduação com os seus 7 ou os seus 5, como muitos alunos optam por fazer, não é suficiente para te dar sucesso. Você precisa de algo mais. Você precisa conhecer computação,
você precisa conhecer operação de equipamentos, você precisa conhecer matemática, estatística e estar sempre aberto a novas oportunidades e novos desafios, tá? Os alunos que ultrapassam a barreira do simples e elementar das disciplinas e conseguem agregar mais valor nos seus conteúdos e no seu intelecto, eles com certeza têm sucesso, tá? E essa é a diferença entre um aluno de sucesso e um aluno convencional. A pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é: se um dia você for o seu chefe, você se contrataria sendo um aluno desse jeito? Então, se o aluno é um bom aluno, ele reconhece nele as qualidades. Se ele não é um bom aluno, ele rapidamente percebe que ele próprio, como chefe, não o contrataria para trabalhar com ele. Então, esse diferencial é muito importante na vida profissional de todos os alunos. Sejam vocês engenheiros de materiais, sejam vocês profissionais de quaisquer outras áreas, tá? Então, o empenho que vocês conseguem produzir durante o tempo de estudo e o quanto esse empenho desenvolve vocês é que dará a vocês a capacidade de ser um profissional de sucesso, tá? A vida do engenheiro de materiais aqui em João Pessoa é difícil, porque poucas empresas reconhecem o potencial e o valor do engenheiro de materiais, mas Brasil afora essa profissão já está se desenvolvendo e é muito fácil de você evidenciar que o engenheiro de materiais é um profissional necessário em uma enorme quantidade de empresas e empreendimentos, e é uma profissão do futuro, tá? Os materiais são hoje um ramo da ciência muito interessante. Então, o aperfeiçoamento de técnicas de processamento, o aperfeiçoamento de matérias-primas, ou mesmo de produtos novos com novos materiais, são o futuro. Então, não há como deixar a engenharia de materiais como uma profissão ultrapassada ou antiga ou qualquer coisa do gênero. Ela é uma profissão do futuro, ela agrega vários ramos da engenharia e ela com certeza trará ao bom aluno um sucesso profissional relevante e uma vida profissional plena, que é o desejo de todos os profissionais da engenharia de materiais. Um grande abraço para todos vocês.